Olá, crianças. Um bom dia a todos, bom dia, família. Hoje a nossa história foi baseada num livro muito bonito que se chama Jesus no Lar. É o capítulo 1 e o médium que escreveu esse livro, Francisco Cândido Xavier, e o espírito que intercedeu por esse médium para a gente ter essas lições tão lindas do livro de hoje é o Neio Lúcio. Então vamos lá, nossa história. Essa é uma casa muito humilde, uma casa muito simples. E nessa casa morava Pedro. Ah, Pedro, um grande amigo de Jesus, um seguidor fiel de Jesus. Aonde Jesus estava, Pedro estava lá ajudando, auxiliando o mestre em tudo que ele precisava. E naquela noite, Pedro sabia que Jesus viria à sua casa, pois Jesus, ele não tinha uma casa certa para morar. Ele morava com os amigos, morava com as pessoas que o auxiliavam. Então Jesus, naquela noite, chegou. Ai, foi tão feliz a chegada de Jesus. Jesus trazia paz, Jesus trazia força para aquele lar. E junto, Jesus trouxe algumas escrituras, algumas palavras dos antigos profetas e trouxe em formas de papiro, porque naquela época não havia livros. As pessoas escreviam em peles de animais, em papel, mas isso era muito difícil conseguir. Mas Jesus chegou na casa de Pedro e começaram a conversar. Quando Jesus percebeu que a conversa estava ficando uma conversa estranha, as pessoas começaram a falar de coisas que não eram muito boas. Aí Jesus começou a perguntar a Pedro: Pedro, você é um pescador. E o que você faz quando você tem muitos peixes? Ah, mestre, eu escolho os melhores peixes. Eu pego os mais bonitos, os mais saudáveis, coloco numa cesta e levo ao mercado, porque não é qualquer peixe que as pessoas compram. As pessoas compram coisas boas. Aí Jesus sorriu para Pedro e continuou a conversa. Pedro, e o oleiro, aquela pessoa que mexe com barro, como é que ela procede com o barro? Ah, mestre, o oleiro vai lá no rio, pega o barro, mexe, tira as impurezas dele e transforma ele em vasos muito bonitos e perfeitos, e leva-os também ao mercado para vender, pois as pessoas só compram vasos bons, vasos que estão em perfeitas condições. O mestre, com muita simpatia e alegria, perguntou: E a madeira, Pedro? O que o marceneiro faz com a madeira? Ah, mestre, ele trabalha a madeira, ele lixa, ele corta, ele usa pregos, martelos e transforma essa madeira em bancos, mesas, em coisas úteis para as pessoas. Muito bem, Pedro. Você sabe muito bem. Então, Pedro, como a gente se utiliza de peixes para vender? A gente se utiliza do barro para transformá-lo, da madeira para transformá-la em barcos, em mesas. Nós precisamos transformar o nosso lar, o lugar onde moramos, o lugar onde habitamos, pois essa casa é a primeira escola que Deus nos envia para ensinar as nossas almas. A casa do homem é o lugar onde ele precisa aprender a amar, amar os seus companheiros que estão vivendo ali com ele. Pois, se o homem não aprende a viver em paz na sua casa, com a sua esposa, seus filhos e parentes,
como é que vai levar lá no mercado, lá na sociedade, a paz e o amor? Então, Pedro, nós precisamos, dentro dos nossos lares, aprendermos a amar, aprendemos a ser mais pacíficos, a sermos mais tolerantes, aprendermos a viver melhor. E assim, Jesus foi falando para Pedro de todas as coisas importantes que devem ter no lar: a paciência, o amor, a tolerância, a compreensão. Está vendo essa mesa, Pedro? Nessa mesa, vocês comem o alimento de todo dia, pois essa mesa vai trazer a vocês o alimento da alma, o alimento do espírito. Pedro olhou para Jesus e falou: Mestre, que seja feito o que desejas. Então Cristo mandou Pedro chamar toda a sua família e Pedro rapidinho pediu para que toda a sua família viesse. E assim, naquela noite, foi instalado no lar de Pedro o primeiro evangelho no lar, onde eles, uma vez por semana, se reuniam, abriam as escrituras, abriam as leis divinas e, através dessas leis, eles liam e cada um colocava o seu ponto de vista, falava o que achava de mais importante. E assim, o lar de Pedro foi se iluminando cada vez mais. E é assim também conosco. O Evangelho no lar, ele nos traz muito aprendizado, muitas coisas. Nós precisamos estudar sobre o Cristo. Nós precisamos entender que ainda somos imperfeitos, que precisamos aprender muitas coisas. Então, que o Evangelho no lar possa trazer para a nossa família todo o aprendizado, toda a força espiritual que nós precisamos para os dias de hoje e para os que vão vir, pois sabemos que estamos num planeta, estamos precisando aprender muito o verbo amar. E vamos aprender primeiro a amar o papai, a mamãe, os irmãos, os que estão próximos. E assim um dia vamos aprender a amar outras pessoas. E assim vamos aprender a amar a Deus.